capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 1 ao versículo de número 10. Glória a Deus. Estamos satisfeitos com Jesus. Quantos encontraram a leitura, digam amém. O texto nos diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Diga amém. Glória a Deus. O nosso tema está exposto aí no telão: o encontro de Jesus com Nicodemos. O encontro de Jesus com Nicodemos. Meus amados irmãos, todos os cristãos, eu acredito que todos os cristãos da igreja sabem que Nicodemos era um fariseu e membro do Supremo Tribunal Judaico, chamado Sinédrio. Nicodemos, no grego, significa homem do povo. Homem do povo. E ele tem uma figura aqui de um homem religioso. Ele representa aqui a religiosidade. Talvez a típica figura que nós temos hoje de muitos cristãos, mesmo dentro da igreja. São religiosos apenas. Você sabia que tem muitos religiosos dentro das nossas igrejas? Religiosos. Agora, a Bíblia não diz que religiosos vão subir no dia do traslado, no dia de Cristo, no dia do arrebatamento. Vai subir, são salvos. E Nicodemos tem esta figura da religiosidade, porque ele era mestre de religião. Ele era mestre. Aqui se trata, meus irmãos, do doutor Nicodemos, um homem que era mestre. Entre os seus pares, ele sobressaía. E nós encontramos aqui, preste atenção, a Bíblia diz que havia entre os judeus, no original
está um pouco mais contundente essa expressão. Mais havia entre os judeus. Por que mais havia? Dando sequência ao capítulo de número 2, tá? Ao capítulo de número 2, que fala aí nos últimos versículos, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conheciam e não necessitava de que alguém testificasse alguma coisa a respeito do homem, porque ele bem sabia o que estava dentro do homem. Aí dando sequência, mais havia. Por que essa expressão? Porque Jesus já tinha decepcionado com os religiosos lá no templo. Até nós encontramos Jesus lá no templo indignado, irado. E você sabe que às vezes a ira é coisa de tolo. Mas a ira tem um lado bom, que é um protesto contra alguma atitude ou algumas coisas erradas. Você vê lá Jesus tomado pela ira, mas por uma boa causa, porque tinham homens no templo vendendo pombos, negociando na casa de Deus, e quando Jesus chegou lá, ele protestou com aquela situação. Jesus não aceitou aquela situação, ficou indignado, e a Bíblia diz que ele pegou o quê? Um chicote. Ah, irmão, quando Jesus pega um chicote, ai, ele pegou um chicote. E a Bíblia diz que ele foi tomado por uma indignação de ver aqueles homens. A Bíblia diz, Mateus capítulo 21, verso 13, que a casa de Deus é chamada do quê? Casa de oração. Mas eles tinham feito lá covis e salteadores. Eles estavam negociando e Jesus não aceitou. Porque Jesus, ele chega aqui para Nicodemos e fala do novo nascimento. Porque grande foi a decepção de Jesus com os religiosos lá no templo. Capítulo 2 você vai ver isso. No capítulo 3 então, a Bíblia fala do seu encontro com Nicodemos. Uma coisa interessante aqui, dois motivos que nos levam a pensar o porquê Nicodemos procurou Jesus à noite e não de dia. O primeiro motivo, certamente, foi que, sabendo ele que Jesus, durante o dia, havia uma grande aglomeração de pessoas, até mesmo uma grande multidão, ou grandes multidões, que procuravam Jesus para ouvir as suas palavras, para receberem milagres. Então, Nicodemos sabia que ficaria difícil Jesus ter um espaço na sua agenda para atendê-lo durante o dia, até porque ele gostaria de conversar, de dialogar com Jesus com um tempo um pouco mais hábil, e Jesus era muito assediado durante o dia. O segundo motivo que Nicodemos certamente procurou Jesus à noite, e talvez seja esse o mais provável, é que, como ele era mestre de religião, como ele era um mestre em Israel, ele temia represária. E ele diz: olha, se durante o dia eu procurar esse Jesus para ouvir ele, para falar com ele, e alguém me ver, eu serei colocado em dúvida diante do Sinédrio. Eles vão me taxar, eles vão dizer que eu estou apoiando esse Jesus. E nesta ocasião, Jesus já estava sendo perseguido e ameaçado de morte. Então, certamente, ele, com medo de represária, ele foi
procurar Jesus à noite, e conversas noturnas geralmente acontecem, irmão, no piso superior da casa. É bem provável que enquanto eles conversavam, o vento soprava. Então eles estavam no lugar assim, a sós. Jesus não estava com os discípulos, e ele procura Jesus exatamente à noite, porque ele já havia ouvido dos feitos de Jesus, mas ele queria ouvir de Jesus as suas palavras. E preste atenção aqui. O que Jesus fala com Nicodemos serve e servirá para todos os tempos da igreja sobre a face da terra. Porque veja bem, ele procura Jesus, e a Bíblia diz assim no versículo de número 2: esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi. Ele primeiro reconhece que Jesus era Rabone, mestre. Ele reconhece isso. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. E ele já apela pelos sinais, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, ele reconhece a deidade de Cristo, ele reconhece o poder de Cristo. Ele não é apenas um homem curioso, como muitos pregam por aí. É Nicodemos, o homem curioso, que procurou ver Jesus, que procurou saber a respeito de Jesus. Ele não era só o Nicodemos curioso. Ele chega taxativo com uma palavra contundente. A gente sabe que o Senhor é mestre vindo de Deus. Por que a gente sabe disso? Por causa dos sinais que o Senhor opera, que o Senhor faz. A gente sabe. Todavia, se fosse uma outra pessoa, já tinha um bom campo de conversa aí, diante de um elogio deste. Principalmente os pregadores da atualidade, né? Tem uns que pregam na igreja e depois perguntam, e aí, irmão, gostou da mensagem? Gostou? Como é que foi a minha mensagem, irmão? Como é que foi? Não gostou? Qual foi a reação? Tem uns que pregam até aqui e depois perguntam para mim. Eu digo, rapaz, a reação não foi nada legal não, viu? Tu gritou demais, tu falou demais, falasse a metade, estava bom. Então tem uns que até perguntam. Jesus teria um campo de conversa aí muito grande, até porque Nicodemos era um mestre. E não é bom você conversar com uma pessoa importante, pessoa de fama, da alta sociedade? Mas olha como Jesus era específico. O que eu gosto de Jesus, os seus ensinamentos, daquilo que ele deixou escrito para nós, é que Jesus não tinha esse negócio de, sabe? Não tem esse negócio não. Chegou um camarada para Jesus, um jovem, e disse, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Chamou Jesus de bom. Jesus não aceitou não essa qualificação, embora Jesus é bom. Mas ele disse, por que me chamas bom? Ou seja, você está entendendo o que você está falando? Por que me chamas bom? Rapaz, ficou estarrecido, não tinha resposta. Ele diz, ninguém é bom, senão um que é Deus. Por que Jesus expressou assim? Ele estava dizendo para esse moço, ensinando ele, só Deus é bom no sentido absoluto. A sua bondade e a sua generosidade não tem limites. Jesus, nesta palavra para o jovem, estava apontando para João 3, que Deus é bom no sentido absoluto. Está no verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele é bom. Então preste atenção,
quando Nicodemos chega elogiando Jesus, chamando ele de mestre, falando dos seus sinais, Jesus muda a conversa. Jesus faz o quê? Muda a conversa. E olha, ele traz um dos seus maiores ensinamentos em todos os evangelhos sinóticos. Para mim, foram 2 encontros de Jesus os mais marcantes no Novo Testamento. O primeiro com aquela mulher samaritana, João capítulo 4, que Jesus falou para aquela mulher sobre adoração, contando toda a vida dela. E o segundo encontro mais marcante foi o com Nicodemos. Primeiro com a mulher samaritana, que aconteceu um pouquinho depois disso. E o segundo, mais marcante, com Nicodemos. Veja bem, quando Nicodemos chega elogiando, falando dos feitos de Cristo, olha o que Jesus disse para ele. Jesus respondeu, verso de número 3, e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas poxa, não tem nexo. O homem está falando uma coisa, Jesus muda radicalmente o assunto. Como que, Nicodemos, deixa os elogios para lá, eu vim. Jesus sabia o que estava no coração de Nicodemos. Jesus sabia que ali estava representando a minha e a tua figura do religioso. E cuidado, hein? Tem gente que continua na sua religiosidade até hoje na igreja. Eu sei o quê? Eu sou religioso. Mas já nasceu de novo? E eu pergunto para você nessa noite: você já nasceu de novo? Já teve um real encontro com Jesus? Que religioso é fariseu. Pastor, religioso é fariseu. É esta figura. Você lembra do que Jesus ensinou? De 2 que foram orar lá no templo. Um era publicano, um mísero, um pecador, e o outro fariseu, religioso. O religioso chega lá e olha para o pecador e diz: ó Deus, ó religioso, ó a religião, graças se dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, infiéis. Ó, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possui. Religioso é assim, tudo que ele faz ele se vangloria. Religioso. Por isso que ele chegou, o Nicodemos já falando: ó, vou chegar, vou pôr o mestre lá em cima, falar que ele é Rabone, é Rabi, é mestre, e que ele está fazendo grandes sinais. Jesus mudou de assunto para ensinar para Nicodemos que religiosidade não basta. Pastor, mas nós não somos religiosos? Nós somos. Mas você lembra do que Tiago escreveu sobre a verdadeira religião? Nós somos religiosos, até porque a Bíblia diz que a lei é para os irreligiosos. Mas tem gente que se apega na religião, achando que a religião vai salvar. Ah, eu sou da Assembleia de Deus. Ah, eu sou do Ministério Hope. E ele pega a placa denominacional. Irmão, placa de igreja não tem poder salvífico. Se placa de igreja salvasse, a gente nem colocaria do lado de fora, tomando sol e chuva. Colocaria num lugar de destaque. Ó, tem poder salvífico. Não, meu irmão, placa de igreja não salva. O nome do Salvador é Jesus. Às vezes eu fico pensando que a gente vai ter tanta surpresa lá no céu. Você vai ver até católico lá no céu. Que isso, pastor? Católico. E você, rapaz, eu não esperava encontrar você por aqui. Católico.
Porque tem católico que é crente. E tem crente que nem católico é. Mas tem católico que é crente. Ah, mas não é batizado, não sei o quê. Você não sabe, meu irmão. Você não sabe de nada. Preste atenção. Jesus aqui então, ele é taxativo para Nicodemos. Olha, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Preste atenção, nesse encontro aqui, Jesus instrui Nicodemos acerca, primeiro, da necessidade do novo nascimento. Segundo, do processo do novo nascimento. Terceiro, dos resultados do novo nascimento. Primeiro, da necessidade do novo nascimento. Olha como Jesus foi contundente. Na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver. Depois eu vou mostrar que ele diz que, aqui ele diz que não pode ver. Outro versículo diz que não pode entrar. Você vê que nem ver pode, quanto mais entrar. Aquele que não nascer de novo. E agora? Que confusão sobe no nosso coração, nascer de novo. Vamos ver o que Nicodemos entendeu. Verso 4 diz assim: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode um homem nascer sendo velho? Você vê que o religioso, ele não entende aquilo que é espiritual. Porque a religião o cega. Ele foi cegado. Até porque diz a Bíblia lá em Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Interessante que não diz que cegou os olhos, mas cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. Religiosos são cegados, porque eles se apegam na religião e acham que a religião é suficiente para salvá-lo. Por isso que Nicodemos teve esta interpretação quando Jesus diz: ó, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu disse: mas como é que pode o homem nascer sendo velho? E ele dá a sua definição, a sua interpretação. Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer a segunda vez? Olha a interpretação do religioso. Olha a interpretação do religioso. Jesus dá a explicação. Verso de número 5. Jesus respondeu: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você vê que no verso 3 ele diz que não pode ver o reino de Deus. Aqui no verso de número 5 ele diz que não pode entrar. Se não entra, irmão, não consegue nem ver o que está lá dentro. Então cuidado, isso aqui é para mim e para você. Porque tem pastor que deixa de, vou pregar essa palavra, ela não vai fluir muito na igreja. Isso aí não é para a gente pular, para saltar, mas é para ir para o céu. É para nascer de novo. É para ter um verdadeiro encontro com Jesus. Ele ensinava aí um mestre de religião, o doutor Nicodemos. E ele diz: ó, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Tem muitas interpretações e definições com relação ao nascer da água e do Espírito. Água, tem gente que pensa que Jesus estava falando do batismo por imersão, ou batismo nas águas. Pode até, em segundo lugar, ter essa interpretação? Pode. Mas, na verdade, o que Jesus estava falando de nascer da água e do Espírito não significava batismo nas águas. Porque, então, batismo poderia salvar. E tem gente que pensa que veio para a igreja, desceu as águas batismais, uma vez salvo para sempre. Onde você já leu isso? Você nunca leu? A Bíblia diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado é salvo. Por que será salvo? Porque a cumprimentação desse versículo de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15, está lá em Mateus 24 e 13. Mas aquele, Mateus 24 e 13. Então, quem crê e for batizado será salvo. Por que será salvo? Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então é batizar, permanecer firmemente, fiel, leal aos mandamentos de Cristo e perseverar até o fim. Essa palavra está intimamente ligada com Apocalipse 2 e 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fiel até a morte para receber a coroa da vida. Não adianta ficar uns tempos na igreja, 10 anos na igreja e se desvia. Não adianta ser filho de crente, mas nunca se nascer de novo. Ser filho de pastor, ser filho de missionária, ser filho de obreiro, mas não nascer de novo. Jesus diz, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos diz, como é que pode ser isso? O homem entra no ventre da sua mãe, e aí que os espíritas pegam essa linha de interpretação, e eles dizem, está vendo? Reencarnação. Pronto, e eles estão seguros nisso, porque pegaram no sentido literal da palavra. Mas Jesus reprovou essa interpretação. Os espíritas pegou unhas e dentes. Mas é por isso que o homem tem que renascer várias vezes, passando por um processo de aperfeiçoamento, para depois ser salvo. Mas eu pergunto, os homens que estão nascendo hoje, estão nascendo melhores ou piores? A nossa geração está nascendo pior, João. Antigamente a pessoa nascia, uma bênção. Os homens estão nascendo já violento, quer matar. Então que processo de aperfeiçoamento os homens estão passando? Que disso tem que renascer a visão espírita, a visão dos kardecistas, que passa por esse processo de aperfeiçoamento até ser salvo. Mas eu pergunto, a geração está melhorando ou piorando? Piorando cada vez mais. Estão voltando lá. Filho, coloca aí. Olha o verso 5. Então Jesus é categórico. Ele diz, tem que nascer da água e do Espírito. Na nossa interpretação, a água aí tipifica o que, pastor? A palavra. A água aí é a palavra. Até porque Jesus falou tanto sobre a água. Uma certa feita ele chegou aos seus discípulos, eu vou lavar os pés. Está lá a cena em João capítulo 13. Aí Pedrão diz, não senhor, o senhor pode lavar. Meus pés o senhor não vai lavar de jeito nenhum. Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí o Pedrão já diz, não senhor, se é assim, nessas condições, não só os pés, mas essas todo para lavar. Jesus diz, não, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então quando diz nascer da água aí, eu até aceito que entra o batismo, porque tem gente também que fica 10 anos na igreja, quando vem um batismo ela nunca quer assumir um compromisso sério com Deus de descer as águas batismais. Mas a interpretação que se dá aí, água é nascido pela palavra. O cristão há um verdadeiro compromisso com Deus
por intermédio da palavra, as pessoas não querem. Você marca uma festividade, o grande templo se torna pequeno. Você traz uma cantora famosa, uma cantora gospel, você não tem espaço para colocar tanta gente que vem para ouvir e ver a cantora gospel. Mas marca um culto de palavra, ou culto da palavra, culto de ensinamento. Você traz um grande pregador aí, mas você vai ver, é palavra, rapaz, palavra, esse culto demorado, esse culto, sabe? A pessoa não tem compromisso mais com a palavra, ele tem compromisso com louvor, mas quando começa, tem gente que o culto tá bom para ele enquanto tá cantando, opa, ele tá ali, mas quando começa a palavra, dá uma inquietação nele, uma vontade de sair, ir lá para fora, ir no boteco lá comer amendoim, comer uma coxinha, dá uma vontade de ir no banheiro, dá uma vontade de ir embora. Por quê? Porque ele não tem compromisso com a palavra. Mas, gente, não tem outra forma do homem ser salvo, a não ser por meio da palavra de Deus. Por isso Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e crê em mim. E ele diz também que aquele que ouve e não crê em mim, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas a palavra que vos tenho pregado, esta o há de julgar no último dia. É a palavra. Nós somos salvos pela palavra. Então, você que não tem muito compromisso com a palavra, procure a partir de hoje ter compromisso. Pegue a sua Bíblia pelo menos uma vez durante o dia, ou por dia, para ler pelo menos, se não um capítulo todo, mas ler pelo menos um versículo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é tudo aquilo que nós precisamos, irmão. A palavra de Deus. Então Jesus fala, primeiro, sobre a necessidade do novo nascimento. E esse novo nascimento ele vem pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra, e ele vem também, irmão, pelo Espírito. Nascer da água e do Espírito. O que Jesus estava falando? Do processo do novo nascimento. Olha o que o apóstolo João escreveu no capítulo 3, verso de número 9. Coloca no telão. João, primeira epístola de João 3 e 9. Olha o que o apóstolo João escreveu. Ele escreveu o seguinte: aquele que é nascido de Deus, ele não peca. Ele não vive pecando na prática do pecado, uma maneira habitualmente. Não, aquele que é nascido de Deus, fala do nascimento espiritual, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Tem uma tradução mais contundente, a edição Revista Corrigida, diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Não peca. Taxativo, não peca. Porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Pastor, mas peraí. É impossível que alguém não peque. É impossível, pastor. Uma hora ou outra a pessoa vai cometer um deslize e ela vai pecar. Sim, ela peca, mas não habitualmente, na prática do pecado. Ele peca sim, mas o momento que ele pecar, imediatamente ele se prostra diante da fonte do perdão, Jesus, e ele pede clemência, ele pede misericórdia, e ele é absolvido dos seus pecados. Ele é perdoado. Não é que não peca, ele peca, mas ao cometer o pecado, imediatamente ele se dirige à fonte do perdão, pede perdão a Deus e ele é perdoado. Por isso que João também escreveu: olha,
Filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Aí ele diz, mas isso vai ser impossível, hein? É uma tarefa difícil. Ele diz, mas se alguém pecar, nós temos quem? Um advogado. Esse dia eu falava com um dos obreiros aqui, o papel de um advogado. Às vezes, irmão, o cara é estrupador. O cara matou 10, matou 15. Ele é condenado, já se arruma um advogado. Se a família não pode, vem do Estado. E começa a defender o camarada, rapaz. O camarada não presta, o camarada estrupou, matou. E tem um advogado para defendê-lo. Irmão, oxalá, se Jesus não fosse o nosso advogado, porque havia uma cédula contra nós, aleluia, mas Jesus é o nosso advogado, Ele entrou em nossa defesa. Você era um mísero, um pecador, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 2, que todos nós estávamos excluídos da glória de Deus, mas em Jesus nós fomos perdoados. Ele perdoou os nossos pecados, nos levou até ao Calvário, no chuveiro da regeneração, e deu um banho de carmesim em nós. Hoje você está limpo. Sabe por quê? Jesus te limpou. Através do quê? Do seu sangue, através da sua morte vicária, através do seu sacrifício. Isto é novo nascimento. Quem é nascido de Deus não vive pecando. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 6, os versículos 22 e 23. Mas agora libertos do quê? Do pecado. Agora, libertos do pecado. Antes não, agora sim. Através do quê? De Jesus. E feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para santificação. E por fim, o quê? Aleluia. E por fim, a vida eterna. Verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. O que eu acho interessante que o pecado paga salário, né, rapaz? E é um salário bom, hein, irmão? Salário alto. Hã? É bom, né? É bom? O pecado paga salário. É o salário do pecado. Então o pecado paga salário. Qual é o salário? Morte eterna, ou separação definitiva de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Este é o nascimento que Jesus estava ensinando Nicodemos. Ele pensava que era muito simples. Não, eu vou entrar novamente e vou nascer de novo. Jesus disse, não é isso não. Verso de número 6, João 3:6. O que é nascido da carne é o quê? Carne. O homem pode entrar 100 vezes no ventre da mãe dele e renascer. Ele vai renascer carne de novo. Porque carne é carne. Carne é carne. Então Jesus disse, o que é nascido da carne sempre será carne, mas o que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. O que é nascido da carne é carne. E a Bíblia diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não tem condenação para quem vive no Espírito e para quem anda no Espírito, mas para quem está na carne tem condenação. O que diz Romanos capítulo 8, verso 1? Portanto agora nenhuma condenação não tem condenação, tá? Para uma pessoa que anda piamente em Cristo Jesus e que anda em Espírito. Portanto agora nenhuma condenação há para os que
Ah, não é para os que estavam, porque tem muita gente. Aí eu estava na igreja, irmão, eu estava na igreja. E agora? Estou no mundo. Ou um pé na igreja é o crente Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. Então eu estava na igreja, não é os que estavam, para os que estão. Você está na mesma pegada, meu irmão, mesmo? Está na mesma fé? Está no mesmo entusiasmo, no mesmo ânimo? Está na mesma visão de santidade, de obediência, sujeição à palavra? Ou não está no espírito de desobediência? Para aqueles que estão em Cristo, não tem nenhuma condenação. Aí o verso 2 é forte. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, tá? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da morte e do pecado, ou do pecado e da morte. E aí vem falando, tá? Depois você lê esse texto na sua casa. Então, quando Jesus disse, que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí no verso de número 7, Jesus diz, não fique maravilhado não, hein? Porque eu disse para você algo fenomenal. Não se maravilhas, não fique admirado, porque eu te disse que necessário vos é nascer de novo. Eu acredito que Nicodemo já tinha uma nova pregação para pregar lá na sinagoga. Agora ele tinha uma nova pregação. Pastor, mas esse homem se converteu? Se converteu. Você vê ele lá no capítulo 19 do Evangelho de João, até ajudando já lá José de Arimateia, na preparação lá da sepultura. Você vê ele diferente. A coisa mudou na vida de Nicodemos. Por quê? Porque ele deixou a sua religiosidade. Sabe que nós nos tornamos muito religiosos ultimamente, irmão. Nós éramos mais cristãos, mais fiéis, nos comprometidos com a santidade, com a oração, com a palavra, com os cultos. Hoje, a gente não está mais nem aí com culto. Se ele dá para vir, ele vem. Se não dá, ele não vem. Ele não, sabe, vai abrindo mão das suas origens, vai abrindo mão de tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Então Jesus foi categórico para Nicodemos. Não fique maravilhado não, porque eu te disse, necessário vos é nascer de novo. Aí ele diz, o vento assopra onde quer. Por isso que eu acho que essa conversa se deu noturnas, geralmente acontecia em piso lá de cima, aonde o vento assoprava. Eu acredito que quando Jesus falou isso, o vento estava soprando. E ele diz, tá vendo? O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você conhece o caminho do vento? Você sabe de onde veio o vento? Qual é a direção, para onde o vento vai? Eu não sabia disso, mas o vento faz a curva, rapaz. O vento faz curva. A gente não sabe, o vento faz curva. Você pensa que ele está numa direção, de repente o vento muda. Assim é aquele que é espiritual. Ninguém compreende ele, ninguém entende ele. Alguém olha para você e diz, mas esse cara é chato, essa pessoa aí é boba, fica todo dia lá na igreja. Não, é porque grandes coisas fez o Senhor na sua vida. Você está valorizando o bem que você recebeu de Deus. Você nasceu da água e do Espírito. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu vou finalizar. Jesus fala da necessidade do novo nascimento. Ele fala do processo do novo nascimento. E ele fala também do resultado, tá? Esse verso 8, quando Jesus disse, o vento assopra onde quer, ele estava falando do resultado, né, do novo nascimento. Olha o que Paulo diz, segunda epístola aos Coríntios 2.
Abra lá, 2 Coríntios, capítulo 5, desculpa, verso 17. Conhecido de todo mundo. Quando Jesus fala do vento aí, ele estava exatamente falando sobre os resultados, o resultado do novo nascimento. Pelo que, se alguém está em Cristo, não é na igreja, se alguém é religioso. Se alguém é religioso, não. Se alguém está em Cristo. Você viu Romanos capítulo 8, verso... Portanto, agora nenhuma condenação para os que estão. Fala no presente. Agora, que estão, não é que estavam no passado. Que estão, presente. E aí fala, ó, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou seja, passou pelo processo do novo nascimento. As coisas velhas já se passaram. Aleluia. Eis que tudo se fez novo. Hoje é um novo homem. Hoje é uma nova mulher. Alguém olha e diz, rapaz, eu me lembro de um cachaceiro, lá no interior, uma cidade interiorana que eu pastoreei, o Raimundo. O cara, o que mais o Raimundo gostava de fazer quando chegava do trabalho, era entrar num barzinho lá da esquina, e ele bebia tanto, irmão, ele bebia tanto, que ele saía dali da porta, caía ali na porta do lado da parede do barzinho, e vinha uns cãozinhos ali, lambia, ele vomitava. Isto era diariamente. Um dia o Raimundo veio para a igreja, porque sempre a gente passava, dava assistência para ele e pregava a genuína palavra de Deus para ele. Um dia Raimundo veio para a igreja e aceitou Jesus como Salvador. Damos um palitozinho para ele, uma gravata, e agora, ao invés de ficar bêbado, caído lá na porta do barzinho, ele com a sua família, a irmã Elza, ele saía da sua casa, o palitozinho, sempre o mesmo, e uma gravatinha que a gente damos, e agora ele vinha para a igreja. Alguém dizia, mas é o Raimundo? O que aconteceu com ele? Ele agora é crente. O que aconteceu? Ele vivia bêbado, cachaceiro, caído. Mas o que aconteceu com ele? Jesus salvou o Raimundo. Jesus libertou o Raimundo. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Hoje ainda conversei com a minha mãe. Ela está um pouco doente, e para ir na igreja, aqui a gente costuma, quando alguém está em alguma dificuldade, ô irmã, vou passar aí, a senhora vai comigo de carro. Ela diz, meu filho, eu preciso pagar nem que seja um taxista, porque essa semana não deu para mim ir no culto, eu estou com a saudade de estar lá louvando a Deus. Eu fiquei pensando, antes era a maior feiticeira de uma cidade. Hoje Jesus transformou ela, e o maior desejo dela é de estar na casa de Deus. Eu disse, é isso mesmo, irmã, se tiver que pagar, pague, mas vai para a igreja louvar o seu Deus, o nosso Deus. Sabe o que é isso, irmão? Transformação. Ó, eu finalizo aqui. Depois de um grande ensinamento de Jesus para Nicodemos, ele fecha as cortinas no verso 16 a seguir. Porque Deus amou o mundo. Isso é uma sequência, tá? Da conversa, do diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê que os maiores ensinamentos de Jesus saíram daqui, desse diálogo, desta conversa que ele teve com Nicodemo. Olha esse versículo. É o versículo mais pregado hoje, mundialmente falando. É João 3,16, o mais conhecido também. Eu me lembro que numa conferência teve um pastor que uma semana consecutiva pregou sobre João 3,16. Uma semana, de manhã, à tarde e à noite, João 3,16. Eu falei, não, eu vou chegar nele. Eu vou perguntar porque é só João 3,16, de cada ensinamento extraordinário. Aí eu cheguei e disse, pastor, mas
semana toda aí o senhor pregando sobre João 3,16. Por quê? Ele diz, porque sorriso veio na orelha, a boca veio na orelha. E diz, sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que... E começou a chorar. Aleluia, eu entendi. Esta é a maior missão de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele queira não pereça, mas tenha vida eterna. E ele diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aí a escolha é sua. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E Jesus expressa dizendo, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas por que eles fizeram isso? Porque as suas obras eram má. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, a fim de que as suas obras não sejam manifestas, ou sejam reprovadas. Mas todo aquele que anda na luz e que vem para a luz, olha lá, todo aquele que pratica a verdade, faz o quê? Vem para a luz, a fim de que as suas obras são manifestas, ou sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Fique em pé. O encontro de Jesus com Nicodemos gerou o quê? O maior ensinamento de Jesus em todo o Novo Testamento. O ensinamento de Jesus para a mulher samaritana foi muito lindo, foi extraordinário, porque através do ensinamento a mulher saiu dali, evangelizou toda a cidade de Samaria, ganhou uma multidão para Jesus. Mas esse ensinamento aqui tem conquistado o mundo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira. Olha para cá, Deus te ama. Não seja apenas um religioso, alguém que tem uma religião, mas ainda não nasceu de novo. E eu pergunto, finalizando esta mensagem, você já nasceu de novo? Já nasceu de novo? Quem está em Cristo, nova criatura é. Paulo diz, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalha com as suas próprias mãos. E assim sucessivamente. Quem está em Cristo, quem já nasceu de novo, Paulo chegou a dizer que ele anda em novidades de vida. Ele anda em novidades de vida. Deixa eu perguntar, tem aqui alguma pessoa que ainda não é evangélica? Eu vou dizer, uma pessoa que ainda não é cristã, nem religioso. Se eu falar crente, alguém diz, até o diabo é crente, irmão. E o diabo é tão crente, rapaz. O diabo é tão crente que ele crê mais do que a gente, rapaz. Ele crê e estremece, tanto que ele crê. Só que o diabo crê, mas não obedece. Ele não obedece. O nosso encontro com Jesus tem que gerar salvação, mudança de vida, mudança. Se você diz que é cristão, mas está na igreja há tantos e tantos anos, e as pessoas olham para você, é o mesmo homem, é o mesmo jovem, não tem mudança, continua maltratando os pais, continua desobedecendo as autoridades da igreja, continua desobedecendo a Deus, não ama a sua palavra. Para mim, o melhor culto é quando tem uma palavra dessa, uma palavra que nos confronta, uma palavra que fala com a gente. Mas tem gente que sai de um culto desse e diz, rapaz, o culto não foi bom não. Mas só porque Deus falou a verdade para nós, a verdade que a gente tinha que ouvir, esse é o melhor culto, quando Deus nos confronta. Não ser religioso apenas, ser crente, ser cristão de verdade, ser cristão autêntico.
Jesus não vem buscar religiosos. Jesus vem buscar os salvos, cujo nome estão escritos no livro da vida. Tem alguma pessoa que não é evangélica ou cristã ainda, se desviou dos caminhos do Senhor? Isso é possível, mas não tem nada perdido, porque Jesus restaura, Jesus resgata. Eu preguei aqui domingo passado do filho pródigo, que quando caiu em si da decisão errônea que tomou, ele diz: e tornando em si, diz a Bíblia, tornando em si, quando ele tomou a decisão, ele estava fora de si, voltou o juízo agora, e tornando em si diz: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Mas quando o pai o viu, o pai correu em direção ao filho, abraçou ele, beijou ele, colocou um anel, símbolo aí de uma nova aliança com o filho, uma restauração total. Tirou aquela roupa suja, colocou roupa nova, vestimenta nova, alparcas nos pés, e disse ao seu servo: matai o bezerro cevado. Nós vamos ter festa hoje. Sabe por quê? Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido, mas foi achado. Deus quer achar alguém que está perdido hoje na religiosidade, perdido nas suas esperanças, nas suas expectativas, ou perdido até dentro da igreja. Qualquer dia eu vou pregar sobre o filho mais velho, que eu disse aqui: o filho mais novo se perdeu ao sair de casa, mas o filho mais velho era religioso, estava perdido dentro de casa e não sabia. Estava perdido dentro de casa, não tinha amor, e quando o filho mais novo voltou, ele não aceitou. Religioso, figura do religioso. Tem alguém para Jesus? Glória a Deus. Segundo apelo e o definitivo: todos que ouviram essa palavra, venham à frente, com muita humildade, nós vamos orar por você. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.